Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O relógio corre e a mesa de negociações se aproxima de um ponto de ebulição. O Flamengo quer Lucas Paquetá de volta, o West Ham resiste, e a próxima reunião, prevista para sexta, promete ser o capítulo decisivo de uma novela que mistura ambição, memória e cálculo frio. O sinal do jogador já foi dado, e isso muda tudo. Agora, o desafio é transformar vontade em acordo, sem romper a lógica financeira que sustenta um projeto vencedor. A diretoria rubro-negra trabalha com um teto claro e agressivo, disposta a ir até 40 milhões de euros, enquanto os ingleses mantêm a pedida inicial em 60 milhões de euros, um valor que espelha a relevância do meia no sistema atual do West Ham. Entre esses dois números, existe um campo de batalha, bônus por desempenho, metas esportivas, gatilhos de participação e formas criativas de pagamento que podem aproximar as partes sem ferir princípios. O trunfo do Flamengo é emocional e estratégico. Paquetá quer voltar. Essa vontade não é apenas um detalhe, ela influencia o clima da negociação, pressiona o lado inglês e dá ao clube carioca uma narrativa poderosa para sustentar o investimento. O retorno ao clube formador carrega simbolismo, mas também utilidade, liderança técnica, leitura de jogo e impacto imediato em competições nacionais e continentais. Do lado londrino, a posição é compreensível. Paquetá é titular indiscutível, com 18 partidas iniciadas na atual edição do campeonato inglês e apenas 4 ausências na temporada. Em termos de mercado, o West Ham pagou 61 milhões e 63 mil euros para tirá-lo da França em 2022. Vender abaixo desse patamar sem contrapartidas robustas seria, no mínimo, difícil de justificar internamente. O Flamengo, por sua vez, enxerga a operação como alavanca esportiva. Com Paquetá, o meio-campo ganha criatividade entre linhas, chegada na área, pressão pós-perda e versatilidade para alternar entre controle e transição. Em jogos grandes, essa camada de inteligência decide. Em maratonas de calendário, ela sustenta a consistência. É uma peça que muda a temperatura de partidas e a ambição de temporadas. A reunião marcada para o fim da semana é mais do que um encontro, é um teste de engenharia financeira. O clube carioca deve explorar estruturas com bônus por metas e títulos, classificação em torneios, minutagem, performance, além de escalonar pagamentos para diluir impacto imediato. Para o West Ham, cláusulas de revenda e percentuais futuros podem funcionar como amortecedores de risco e argumentos de manutenção de valor. Há também o fator tempo. Janela de transferências não perdoa hesitação. Cada dia sem avanço aumenta a chance de interferências externas, ajustes de mercado e mudanças de humor. O Flamengo precisa ser firme sem ser inflexível, o West Ham, pragmático sem parecer vulnerável. Entre orgulho e necessidade, quem ler melhor o momento leva vantagem. A trajetória de Paquetá dá densidade à história. Revelado no Flamengo, vendido ao Milan em 2018, amadureceu no Lyon e conquistou espaço na Premier League. Voltar agora não seria um retorno nostálgico, mas um movimento de carreira com propósito, liderar, vencer e consolidar legado onde tudo começou. Para a torcida, isso importa. Para o vestiário, isso pesa. No campo tático, o encaixe é quase natural. Paquetá pode atuar como meia avançado, interior criativo ou segundo articulador, conectando setores e acelerando decisões. Em jogos de alta pressão, sua capacidade de proteger a bola, atrair marcação e liberar companheiros é diferencial. Em fases eliminatórias, sua frieza e repertório técnico elevam o teto do time. O West Ham, ciente desse valor, joga com a vantagem de ter um ativo em alta. A pedida elevada não é apenas barganha, é proteção.
Se o Flamengo quiser romper essa barreira, precisará oferecer um pacote que conte uma história convincente, retorno financeiro, reconhecimento do investimento passado e garantias de que o negócio não será lembrado como uma concessão. Nos bastidores, a diretoria rubro-negra trabalha com cenários paralelos. Caso a pedida não recue, alternativas de mercado são mapeadas para evitar que a temporada fique refém de uma única operação. Ainda assim, Paquetá é prioridade. Poucos nomes unem impacto técnico, identificação com a camisa e capacidade de decidir como ele. Para o torcedor, os sinais a observar são claros: linguagem dos comunicados, vazamentos sobre estrutura de bônus, postura do West Ham após a reunião e eventuais menções a cláusulas de revenda. Se o discurso inglês migrar de valor fixo para pacote total, é indício de que o meio-termo começou a se formar. O Flamengo sabe que grandes contratações exigem coragem e método. Não se trata de pagar por um nome, mas por uma função que eleva o coletivo. Em um elenco que busca protagonismo, Paquetá é o tipo de peça que transforma boas intenções em vitórias grandes. E isso tem preço financeiro e político. A narrativa também tem um componente humano. Jogadores que retornam ao clube formador carregam expectativa e responsabilidade. Paquetá, ao sinalizar desejo de voltar, assume esse peso. O Flamengo, ao perseguir o acordo, demonstra que está disposto a sustentar essa aposta com estrutura e ambição. No curto prazo, a reunião de sexta é o ponto de inflexão. Se houver avanço, o desfecho pode ser rápido. Se a pedida permanecer rígida, o processo entra em modo de resistência, com o risco de arrastar até o limite da janela. Em ambos os casos, a clareza de estratégia será o diferencial. O West Ham, por sua vez, precisa equilibrar o presente com o futuro. Manter um titular absoluto fortalece a temporada, vender com inteligência pode financiar reforços e reorganizar prioridades. O clube inglês não negocia apenas um jogador, negocia a narrativa de sua própria gestão. Para o Flamengo, a operação é um manifesto. Voltar a investir pesado em um talento formado em casa, agora no auge competitivo, é um gesto que fala ao vestiário, à arquibancada e ao continente. É dizer, sem rodeios, que o projeto quer vencer agora e construir legado ao mesmo tempo. No fim, tudo se resume a uma pergunta: qual história cada lado quer contar quando a janela fechar? Se o meio-termo aparecer, Paquetá volta como símbolo de uma negociação inteligente e de um time que sabe o que quer. Se não, o Flamengo seguirá com alternativas e o West Ham com um titular valorizado. O jogo, por enquanto, está no tabuleiro. E a próxima jogada vale muito. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma imagem impactante, a tela escurece, o som diminui e surge a frase em letras brancas que ecoa como um trovão: luto JN ao Flamengo. A atmosfera é de suspense e dor, imediatamente o público é capturado pela intensidade da mensagem. O silêncio que se segue é quase ensurdecedor, criando uma expectativa que prende o espectador e o obriga a buscar respostas. A notícia cai como uma bomba no cenário esportivo brasileiro. O Flamengo, clube de maior torcida do país, é colocado sob os holofotes em um contexto de luto que transcende o futebol. Não se trata apenas de uma derrota em campo ou de uma crise administrativa, é algo maior, mais profundo, que mexe com a identidade e a emoção de milhões de torcedores. O Jornal Nacional, ao anunciar o luto, reforça a gravidade da situação. A escolha das palavras, a forma como a notícia é apresentada e a repercussão imediata nas redes sociais demonstram que o episódio não é trivial. O Flamengo, acostumado a ser protagonista por suas vitórias e conquistas, agora se vê protagonista de uma narrativa de dor e reflexão. Torcedores reagiram com choque e tristeza. As ruas do Rio de Janeiro, especialmente nas proximidades da Gávea e do Maracanã, foram tomadas por manifestações silenciosas, velas acesas e bandeiras erguidas em sinal de respeito. O luto não é apenas institucional, é coletivo, vivido por cada rubro-negro que se identifica com a história do clube. A repercussão internacional também não tardou.
Veículos de imprensa estrangeiros destacaram o impacto da notícia, ressaltando como o Flamengo, mais do que um time, é um símbolo cultural do Brasil. O luto anunciado pelo JN ganhou espaço em jornais e sites esportivos de diversos países, ampliando a dimensão da tragédia. Dentro do clube, o clima é de consternação. Jogadores, comissão técnica e dirigentes se pronunciaram em tom emocionado, reforçando que o momento exige união e respeito. As palavras de alguns atletas revelaram a dificuldade de lidar com a situação, mostrando que o luto ultrapassa barreiras profissionais e toca o lado humano de cada um. As redes sociais se tornaram palco de homenagens. Hashtags relacionadas ao luto do Flamengo alcançaram os trending topics, e milhares de mensagens de apoio foram compartilhadas. Vídeos de torcedores chorando, cantando hinos e lembrando momentos marcantes da história do clube viralizaram, criando uma corrente de solidariedade que reforça a força da nação rubro-negra. Especialistas em comunicação esportiva analisaram o impacto da cobertura do Jornal Nacional. Para muitos, a forma como a notícia foi apresentada intensificou a percepção de gravidade, transformando o episódio em um marco na relação entre mídia e futebol. O luto, nesse contexto, não é apenas uma informação, é uma narrativa que mobiliza emoções e gera reflexão. O Maracanã, palco de tantas glórias, foi rapidamente associado ao momento de dor. Imagens do estádio vazio, iluminado apenas por refletores, circularam como símbolo da ausência e da saudade. O contraste entre o espaço que já recebeu milhões de torcedores e o silêncio atual reforça a dramaticidade da situação. A torcida organizada, conhecida por sua paixão e intensidade, também se manifestou. Líderes de grupos tradicionais convocaram atos de respeito e homenagens, pedindo que o momento fosse vivido com dignidade e união. O discurso foi claro: o luto é de todos, e deve ser enfrentado coletivamente. A repercussão política não ficou de fora. Autoridades se pronunciaram, destacando a importância do Flamengo como patrimônio cultural e esportivo do Brasil. O luto, nesse sentido, foi reconhecido como algo que ultrapassa o futebol e toca a identidade nacional. Historiadores do esporte lembraram episódios anteriores em que o Flamengo enfrentou momentos de dor e superação. A narrativa construída reforça que o clube, apesar das dificuldades, sempre encontrou forças para se reerguer. O luto atual, portanto, é visto como mais um capítulo de uma história marcada por resiliência. O impacto econômico também foi discutido. Patrocinadores e parceiros comerciais do Flamengo se manifestaram em solidariedade, mas especialistas apontaram que o episódio pode gerar reflexos financeiros. A imagem do clube, tão associada à vitória e ao carisma, agora precisa lidar com a sombra do luto. Torcedores mais antigos recordaram momentos de glória e de tristeza, reforçando que o Flamengo é mais do que vitórias em campo. É uma paixão que atravessa gerações, e o luto atual é vivido como uma ferida aberta na memória coletiva. O Jornal Nacional, ao dedicar espaço significativo à notícia, reforçou a centralidade do Flamengo na cultura brasileira. A escolha editorial mostra que o clube não é apenas um protagonista esportivo, mas também um elemento fundamental da identidade nacional. A narrativa construída em torno do luto também levanta reflexões sobre o papel do futebol na sociedade. Mais do que um esporte, o futebol é visto como um espaço de pertencimento, emoção e memória. O luto do Flamengo, nesse sentido, é um luto de todos que se identificam com o poder transformador do esporte. A comoção gerada pelo anúncio do JN também reacendeu o debate sobre a relação entre mídia e torcida. Muitos destacaram que a forma como a notícia foi apresentada potencializou a dor, mas também reforçou a solidariedade. O impacto emocional foi amplificado pela força da televisão como veículo de comunicação. O futuro do Flamengo, diante do luto, é tema de especulação. Analistas apontam que o clube precisará encontrar formas de transformar a dor em força, utilizando o episódio como combustível para novas conquistas. A narrativa de superação já começa a ser construída, e a expectativa é que o Flamengo, fiel à sua história, se reerguerá. O vídeo termina com imagens de torcedores cantando em uníssono, mesmo em meio às lágrimas. A cena é poderosa, mostra que, apesar da dor, a paixão pelo Flamengo permanece intacta. O luto é vivido coletivamente, mas também é transformado em esperança. No fim,
A notícia do luto JN ao Flamengo não é apenas um episódio isolado. É um marco na história do clube, um momento que une torcedores, jogadores e sociedade em torno de uma narrativa de dor, respeito e resiliência. O Flamengo, mais uma vez, mostra que é muito mais do que futebol, é emoção, identidade e memória viva do Brasil. A repercussão do anúncio de luto JN ao Flamengo continua a se espalhar pelo país, provocando debates intensos e emocionais em diferentes esferas da sociedade. O impacto da notícia não se restringe apenas ao universo esportivo, mas alcança dimensões culturais e sociais, mostrando como o Flamengo transcende o futebol e se torna parte da identidade nacional. Nas ruas do Rio de Janeiro, o clima é de consternação. Torcedores se reúnem em praças e bares para discutir o significado do luto, muitos vestindo camisas do clube como forma de homenagem. O sentimento coletivo é de perda, e a cidade parece respirar um ar mais pesado, como se o cotidiano tivesse sido interrompido por uma tristeza compartilhada. A imprensa esportiva dedica espaço diário para analisar os desdobramentos da notícia. Programas de televisão e rádio convidam especialistas, ex-jogadores e jornalistas para comentar o impacto do luto no Flamengo. As análises variam entre críticas à forma como a notícia foi divulgada e reflexões sobre o papel do clube na vida de milhões de brasileiros. Nas redes sociais, a mobilização é intensa. Hashtags relacionadas ao luto do Flamengo permanecem entre os assuntos mais comentados, e vídeos de torcedores emocionados viralizam rapidamente. A internet se transforma em um espaço de catarse coletiva, onde a dor é compartilhada e multiplicada, mas também onde surgem mensagens de apoio e solidariedade. Outros clubes brasileiros também se manifestaram, enviando mensagens de respeito e solidariedade ao Flamengo. Essa união entre rivais reforça a ideia de que o luto transcende a rivalidade esportiva e se torna um momento de reflexão sobre a importância do futebol como patrimônio cultural do país. No cenário internacional, veículos de comunicação destacam a comoção gerada pela notícia. Jornais e sites esportivos de diferentes países ressaltam que o Flamengo não é apenas um clube, mas um símbolo da paixão brasileira pelo futebol. Essa repercussão global amplia ainda mais a dimensão do episódio, colocando o luto como um tema de relevância mundial. Dentro do clube, dirigentes e jogadores enfrentam o desafio de lidar com a pressão emocional e manter o foco em meio à turbulência. Declarações oficiais reforçam o compromisso com a torcida e a necessidade de transformar a dor em força para seguir em frente. O discurso é de união, mas a tensão é evidente. Torcedores mais antigos recordam momentos de superação vividos pelo Flamengo em décadas passadas, reforçando a ideia de que o clube sempre encontrou forças para se reerguer. Essas lembranças funcionam como um alento, mostrando que, apesar da dor atual, a história rubro-negra é marcada por resiliência e conquistas. O impacto econômico também é discutido. Patrocinadores e parceiros comerciais avaliam os reflexos da notícia na imagem do clube, mas muitos destacam que a força da marca Flamengo é capaz de resistir a momentos de crise. Ainda assim, o episódio gera preocupação sobre como o luto pode afetar negociações futuras e a confiança de investidores. Por fim, a repercussão do luto JN ao Flamengo reafirma a centralidade do clube na vida brasileira. O episódio não é apenas uma notícia esportiva, mas um acontecimento que mobiliza emoções, memórias e identidades. O Flamengo, mais uma vez, mostra que sua história é feita de glórias e dores, e que cada capítulo, por mais difícil que seja, fortalece ainda mais o vínculo entre o clube e sua imensa torcida. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.